Olá, desenvolvedores. Glauber Farias falando aqui, tá certo? Vamos para a terceira aula do curso de Lógica de Programação no comando de entrada e operadores, tá certo? Isso aqui são os comandos de entrada, né? Algoritmo. Você coloca entre aspas o nome do algoritmo, no caso do programa, né? As variáveis, como foi dito na aula passada, tá certo? E o escopo, né? A base do programa está entre o início e o final algoritmo. Tá certo? Agora vamos fazer alguns exercícios, né? Eu fiz aqui um exercício para a aula 3, tá certo? Onde vamos escrever dois números e dar uma média para eles, tá certo? Vou substituir aqui esse número real por inteiro. Pronto. Vamos lá. As variáveis são o primeiro número, que eu chamei de A, o segundo número que eu chamei de B, e uma média entre eles, tá certo? Que eu chamei de M. O comando básico é escreva, onde a gente vai ter aquela telazinha onde ele vai pedir a informação, né? Informe a primeira nota. Leia A, ou seja, ele vai atribuir o valor que você digitar ao A. A mesma coisa com B, tá certo? Informe a segunda nota. Essa segunda nota também vai ser atribuída a B, ou seja, aquele localzinho da memória, né? Vai ser alocada a B. Eu coloquei leia B. E agora a operação, tá certo? A operação no caso de média. Para ter a média, no caso, eu teria que colocar ele numa variável, esse número numa variável. Eu coloquei a variável M, atribuído, ou seja, com a setinha, né? A média entre A mais B, no caso, a média entre A mais B é A mais B dividido por 2. Eu coloquei aqui entre parênteses, no caso, para justamente ele ser o primeiro comando a ser feito pelo pseudocode, tá certo? Ele vai ser o primeiro comando a ser feito pelo pseudocode, é esses que estão entre aspas. E para ter o resultado, né, escreva, ou escreval, para ser na próxima linha, né, a média entre parênteses, né, vírgula M, que eu quero que ele dê a média quando a gente pedir, tá certo? Agora vamos rodar esse algoritmo. Aqui, inscreva o valor da variável. Vamos escrever aqui um valor, tá certo? 8. A segunda nota, né? Vamos dizer que ele tirou um 6. A média entre 8 e 6, a média é 7. Aí você vai dizer pra mim: eita, Glauber, meu amigo Valman, né? Mais 2 aulas eu invado a NASA. Calma, jovem gafanhoto. Caboré da montanha. Mais um pouco chega lá. Vai dar certo. Deu tudo certo aqui. Vamos voltar aqui para o próximo exemplo. Aqui só mais um exemplo, tá certo? Onde ele vai o algoritmo nome, a variável nome caractere, e quando é nome, né? No início, ao final, o algoritmo escreva o seu nome, ele vai ler o nome, vai alocar a memória para o nome, e na resposta, prazer, e vai informar o nome, né? Bem simples. Agora eu quero informar para vocês, só um momento. Quais são, no caso, os comandos aritméticos, tá certo? Você pode utilizar a adição, a subtração, a divisão,
a multiplicação. Certo? Aqui no caso a divisão inteira, tá certo? Esse sinalzinho. A exponenciação, tá certo? Como se fosse um chapeuzinho, né? Fica A, chapeuzinho B, exponenciação. E o módulo, essa parte, no caso de porcentagem, tá certo? Esse é o final da nossa terceira aula. Eu agradeço muito a Deus e a todos vocês que estão acompanhando, tá certo? Obrigado por servir e até a próxima aula.